Eu não acho que eu consigo dizer exatamente como eu tava animado pra finalmente assistir essa série nova Marvel Zumbis, que tava prometida aí já faz uns 3 anos. E justamente porque de todos os episódios da série What If, explorando ideias de multiverso e realidades alternativas, justamente aqui eles fizeram experimentando sobre zumbis e como seria se os personagens da Marvel que a gente conhece, se eles estivessem presos em uma realidade onde o vírus zumbi fosse real, assim. Foi justamente o que mais... um dos episódios que eu mais gostei, justamente porque esse tema de zumbi e tudo mais é uma coisa que me agrada bastante. Então você pega duas coisas que eu gosto muito, Marvel e zumbis, e coloca em uma série só, parece que foi feito pra mim. De todos os episódios de What If, você ter pego justamente esse pra criar uma série derivada, uma minissérie mais violenta, mais grotesca, com os personagens que a gente conhece e ama, né, que acompanham ao longo dos anos, o que poderia dar errado, né? Então nesse vídeo eu quero compartilhar aqui minhas impressões com vocês sobre essa série, Marvel Zumbis, que finalmente chegou no Disney Plus. Chegou já faz um tempo, mas eu não consegui cobrir antes, acabei ficando doente, mas tô aqui agora, né, antes tarde do que nunca, e quero saber as opiniões de vocês também com spoilers, tá certo? Então qualquer comentário, crítica, sugestão, não só desse formato aqui do YouTube, mas a série Marvel Zumbis, comentem aqui nos comentários que eu adoro ver o que vocês têm a dizer, tá certo? Então começando, né, claro, pelo bom, pelos pontos positivos, o que a gente tem de bom para falar sobre essa minissérie? Como a gente tá falando de uma realidade alternativa, uma série animada que se passa em uma realidade paralela que não tem nada a ver, assim, com os acontecimentos históricos que a gente tem acompanhado na Marvel nos últimos anos, né, no cinema, eles têm muito mais liberdade criativa, eles conseguem matar mais personagens, né, que a gente gosta, tem mais riscos, né, mais ousado, é mais violento, tem bem mais, assim, sangue e tudo mais, coisa que você esperaria de uma série de zumbis, né. Eu acho que eles acertaram muito o tom em termos de violência. Eu não acho que é uma série, assim, que jura que é violenta e na verdade é pra crianças de 5 anos. Não, é pra aquele jovem ali que quer assistir a Marvel tentando ser mais ousada do que normalmente é, entendeu? E a maior prova disso é que logo no primeiro episódio, repetindo, com spoilers nesse vídeo, tá? Nós tivemos a morte da Kate Bishop, né? Que é a querida de muitos. Quando a Capitã Marvel zumbi matou ela só com uma rajada dos seus poderes ali, eu fiquei sem acreditar, assim, que ela tinha morrido. Eu fiquei, nossa, ela realmente morreu? Eu achei que tinha sido um sonho de algum personagem, algum pesadelo, alguma coisa, mas não, tipo, morreu e é isso, parte pra próxima, vida que segue, como que a história continua daqui pra frente e é isso. Então essa coisa de você mostrar a jornada deles, liderado pela Miss Marvel, que a gente vai falar dela mais pra frente, atrás de uma cura e tudo mais, mostrar como pode ser uma coisa letal e como nós podemos perder personagens queridos no meio desse processo, foi importante pra estabelecer uma boa série de zumbis, assim, ousada, né? Eu gostei. Eu acho que eles perderam alguns personagens que a gente não precisaria ter perdido, como a Kate, a Helena, que são ótimos personagens, mas como eu falei agora, né, a série precisa mostrar que tem consequências. Foi importante. Eu respeito demais a série por ter feito isso. Todos os Vingadores estão mortos. E eles estão vindo atrás de todos nós. Agora, um outro ponto super positivo é que ao longo dos episódios, não em todos os episódios, mas na grande maioria, principalmente no último, que nós temos uma batalha enorme, tem muita ação, assim. A ação que nós temos é boa, é uma ação muito inventiva, muito criativa. Destaque, inclusive, para uma cena no episódio final, o Shang-Chi usa os anéis ali pra tentar derrotar o Hank Pym, né, o Homem-Formiga zumbi. Ele encolhe e ele dribla os anéis do Shang-Chi que são lançados no ar, ele dribla em câmera lenta, a gente vê tudo ali. E eu fiquei muito surpreso como tiveram cenas de ação criativas, assim, e que eles puderam, né, mostrar mais sangue e consequências dessas cenas de ação, tentar explorar, pelo menos visualmente, nem que seja um pouco, o limite desses personagens em uma série que se permite ser mais grotesca, digamos assim. Eu acho, inclusive, que muitas dinâmicas interessantes, não só de ação, mas de personagens, dinâmicas entre personagens que se encontraram, e eu acho que funcionou super, que a gente pode até esperar pra ver no filme Vingadores Doomsday, que vai lançar no final do ano que vem, acho que perto do Natal, no final do ano que vem mesmo, final de 2026. Tiveram umas combinações muito interessantes, combinações de poderes e batalhas, assim, muito interessantes. Teve um entre a Valkyria e a Zumbi Okoye, né, aquela líder das Dora Milaje. Umas coisas, assim, muito interessantes que eu até não me importaria de ver mais, e que se eu pudesse, eu pegaria, guardaria pra quando chegassem Vingadores Doomsday eu colocar ali, porque eu super assistiria em live action, em um filme grande, assim, com os personagens de verdade, sem ser animado. Tá legal, temos um mundo pra salvar.
Por fim, pra completar aqui as partes positivas, vale muito falar, e eu acho que isso é mais questão de gosto, não sei se vocês vão concordar comigo. Eles tentaram corrigir um problema da Marvel atualmente, que é o quê? A Marvel tá se expandindo tanto, com tantos personagens crescendo assim em níveis tão grandes, e como que esses personagens vão se encontrar, né? Falta a gente ver isso, filmes e séries, principalmente filmes, que juntem esses personagens, né? Que mostrem eles se conhecendo e mostram as coisas finalmente começando a se conectar. E o que me agradou muito é que essa série mostra muitos personagens já sendo conhecidos, já sendo amigos. Logo no primeiro episódio nós temos Kamala, Riri Williams, que é a Coração de Ferro, e a Kate Bishop, que são personagens relativamente novas, né? Que foram introduzidas recentemente no universo da Marvel e que nós ainda não vimos em um filme, assim, oficializando o encontro desses personagens novos. E o fato da série animada já ter feito isso, ter tanto personagem novo junto, conversando com o Guardião Vermelho, com a Helena, foi tão gostoso de ver. Eu acho que se a Marvel tivesse se organizado um pouco mais nessa fase do multiverso, nós estaríamos assistindo uma saga mais organizada, né? Eu acho que isso aí é um fato. E eu sei que muita gente vai achar que eles perderam a oportunidade de protagonizar, usar essa série pra protagonizar o Peter Parker, né? Que é obviamente o Homem-Aranha, todo mundo já sabe. Ele fez um papel muito importante no episódio de What If, foi o que originou essa série. Então o fato dele mal estar nessa série, nessa minissérie aqui de Marvel Zumbis, muita gente sentiu falta e eu concordo, ele poderia ter aparecido bem mais do que de fato apareceu, mas eu gostei que a Kamala é a protagonista. A Marvel tá fazendo aqui, pelo menos com a Kamala, uma coisa que eles poderiam estar fazendo com vários personagens. She-Hulk, Riri Williams, personagens que, principalmente femininas, que não foram muito bem recebidas pelo público. Uma coisa que resolveria esses problemas, ou que ajudaria, é fazer com que elas apareçam mais. O fato da gente ser apaixonado pelos Vingadores originais, né? Viúva Negra, Homem de Ferro, Gavião Arqueiro, Thor, Hulk, é porque nós passamos anos e anos, uns 10 anos assistindo aventuras diferentes com esses personagens. O fato da gente não ter muitas aventuras assim pra acompanhar, assistir e se dar o trabalho de se importar e se conectar com esses personagens novos é um tiro no pé muito grande. Muita gente ainda tem ranço da She-Hulk porque ela só apareceu numa série que pouquíssimas pessoas gostaram. Então se ela tivesse mais oportunidades de aparecer em novos projetos, onde ela não necessariamente é a protagonista, onde ela é uma personagem, sei lá, secundária, que tem boas cenas de ação pra oferecer um alívio cômico talvez e mostrar como ela pode ser divertida e tudo mais, talvez ela conquistasse mais a atenção das pessoas e o coração também. Por que eu tô falando isso? Kamala aqui é a protagonista. Kamala é uma das personagens dessa nova geração da Marvel que eu diria que tá sendo melhor recebida. Ela teve mais espaço pra crescer, pra desenvolver. Por que isso? Porque ela teve mais destaque, porque a Marvel permitiu que um personagem crescesse longe da sua série original, né? Ela teve mais um filme. Aí aqui ela foi protagonista de uma outra série, onde a gente consegue conhecer ela mais ainda. Você se dá o trabalho de explorar esses personagens novos, garante que o público tenha tempo pra simpatizar e criar mais afinidade com eles. Muita gente até diria que Kamala é a melhor personagem dessa nova fase aí que tá sendo introduzida pós Vingadores Ultimato, porque nós tivemos tempo de acompanhar ela, né, as suas jornadas. Aqui ela usa os poderes dela várias vezes em todos os episódios. Eu acho que ela poderia ter usado de jeitos até mais criativos, mas eu gostei bastante no geral. Tem muita coisa que depende dela, assim, o destino do mundo, basicamente. No geral, eu gostei de ter passado mais tempo com ela, entendeu? Coisa que eu recomendo que aconteça, que eu espero muito que aconteça com todos esses novos personagens, né? A Kamala ter sido protagonista foi uma surpresa muito agradável, coisa que eu jamais teria adivinhado pelos trailers, posters. Você nunca adivinharia que a protagonista dessa minissérie é a Kamala, mas eu gostei. E claro, eu não posso deixar de falar aqui que o Blade, né, finalmente, depois de anos e anos e anos, com o ator Mahershala Ali sendo prometido pra aparecer oficialmente no universo cinematográfico da Marvel, é muito interessante, muito bom ver que ele finalmente conseguiu estrear na Marvel aqui. Eu só acho muito irônico, ao invés dele aparecer oficialmente no seu próprio filme, no seu filme solo, ele apareceu oficialmente na Marvel numa série animada de um mundo alternativo que provavelmente a gente nunca mais vai ver de novo, e principalmente a gente não tá conhecendo o Blade, assim, da história original, que muita gente conhece, é fã e tudo mais, enfim. A gente tá vendo uma versão alternativa do Blade, né? Que é o Blade Cavaleiro da Lua. Eu achei muito arriscado isso, você querer pegar dois personagens, juntar em um só, quando na verdade o Blade ainda nem foi estabelecido direito, assim, a sua história de origem, introduzida oficialmente no universo da Marvel, nem foi introduzida direito e eles já trouxeram uma versão alternativa. Normalmente, versões alternativas de personagens servem pra quando você já conhece a história de origem
origem, quando você já tá acostumado com a versão clássica e original do personagem. Então você já querer brincar com versões alternativas de um personagem que nem foi introduzido direito ainda, eu achei muito arriscado, mas pra minha surpresa foi um dos melhores personagens da série. Aquela cena ali dele lutando contra a Ghost, né, a fantasma, foi incrível, assim, e olha que essa cena já tava no trailer, mas ver de novo, eu achei surreal de bom, quase um samurai, assim, muito, muito incrível. A morte dele foi meio desnecessária, mas enfim, podiam ter feito até mais com esse personagem, muita gente gostou dele. É um personagem que até agora, nessa minissérie, deu muito certo. Agora vamos lá, tá tudo muito bom, tudo muito bonito, mas o que podia ser melhor? Tem algumas coisas que poderiam ser melhores, eu não acho que é uma série perfeita. A gente podia começar com a quantidade de informações, é muita informação, muita história. Mano, tem 4 episódios de tipo 30 minutos. O fato deles quererem colocar tanta coisa, tanta informação em 4 episódios só é um crime, assim. Primeiro que não precisava ser uma minissérie, podia ser uma série completa, assim, de 8, 10 episódios. Eu acho que ninguém ia reclamar, poderia ter a mesma história, mas você desenvolver e desacelerar as coisas, fazer a gente se importar mais com os personagens. Às vezes uns personagens morrem que você nem tem tempo direito de se acostumar, de criar um vínculo com ele, aí ele já morre e tchau, a vida que segue já tem outra missão pra você seguir, já temos que superar porque outra pessoa já vai morrer daqui a pouco. É uma série ligada no 220. Eu admito que a quantidade de coisas que eles conseguem cobrir, a quantidade de cantos da Marvel que eles conseguem referenciar e explicar como que eles funcionam dentro desse universo dos zumbis é muito inteligente, assim. Eu fiquei surpreso como eles conseguiram referenciar tanto personagem, tanta coisa, achei criativo, gostei bastante. O Thanos aparece, o Thanos zumbi, enfim, é bacana, mas é muita informação, em um nível assim que falta explicar. No episódio final eu achei o ápice assim do caos, é muito caótico. O melhor exemplo que eu consigo dar aqui pra vocês é o Hulk cósmico, né, que ele absorveu ali as joias do infinito, quando, enfim, uma viagem, cara, uma viagem. Aí assim, pra que complicar tanto a sua própria história, sabe? Eu acho que a Marvel às vezes ela se complica pelo excesso, sendo que nem sempre foi assim. A Marvel era conhecida por menos é mais, por saber adaptar coisas sem complicar, simplificar a narrativa deles, entendeu? E até pra fazer com que o máximo de pessoas possíveis consiga acompanhar sem grandes dificuldades. Algumas coisas realmente se enquadram naquele menos é mais. Por um tempo a Marvel fazia bastante isso. Era até um jeito de tornar acessível para o maior número de pessoas, elas conhecendo os quadrinhos ou não, os seus filmes. As primeiras fases da Marvel prosperaram muito nisso, menos é mais. A Marvel prospera quando simplifica na hora de adaptar. Eu acho que isso é uma coisa que se perdeu um pouco ao longo do tempo. E até um certo ponto, né, é o caso aqui desse episódio final. Às vezes a história ia um pouco demais pra mim, coisa que foi um problema que eu também vi nas últimas temporadas de What If. Uma coisa muito nichada. Eu não sei se vocês já chegaram a ler quadrinhos, mas tem uns quadrinhos que é uma história tão louca, tão viajada, que não é muito pra mim, sabe? É mais pra aquele nerdzão, assim, que vai entender todas as referências, que não perde uma edição. Eu não sou muito essa pessoa, mas essa coisa de que o Hulk, ele absorveu a radiação da explosão das joias do infinito, e foi só assim que o planeta não explodiu, e aí ele virou essa entidade cósmica que a Wanda tá querendo infectar pra ele virar zumbi, ela conseguir controlar ele. Que viagem, mano. Assim, o meu problema não é o quão louco e viajado é porque eles não tiveram tempo pra explicar nada disso. Se ele é um personagem tão importante, como que a gente só fica sabendo dele no último episódio? O último episódio tem tipo uns 30 minutos, assim como os outros, e a gente só fica sabendo dele lá. Então o fato disso ter acontecido eu acho um crime, assim. Como que ele não foi introduzido no primeiro episódio, sabe? Pra gente entender melhor a lógica, as consequências, o que tá em risco. Tem umas coisas que eu acho que tudo bem se não for adaptado. Algumas coisas, tudo bem se só ficar no mundo dos quadrinhos e não for adaptado pra outra mídia, como aqui no caso uma série animada, né? Uma minissérie animada. Eu acho que eles não souberam adaptar muito bem isso. Essa narrativa, esse plot do Hulk cósmico, me lembrou muito, assim, aqueles quadrinhos nichados que eu nunca consegui entender e gostar muito bem. Então eu acho que eles podiam ter ou trabalhado melhor nisso, com mais episódios, ou ter escolhido uma narrativa mais simples pra ser elaborada e trazida nesse formato de só 4 episódios, sabe? O que vocês acham? Assim, pessoal, nós não só não temos muito tempo pra explorar e desenvolver muitos personagens e as histórias que nós estamos assistindo, mas principalmente a gente foca muito em umas coisas que não importam. A gente passou tipo 80% da série acompanhando a Kamala, vendo seus amigos morrerem ali pra ela conseguir cumprir a missão dela, que é ir pra fora do espaço, pra conseguir mandar um sinal pra tropa nova que nós conhecemos no primeiro Guardiões da Galáxia, né? E que eles teoricamente teriam uma cura, eles conseguiriam ajudar o planeta deles a curar
tirar o planeta desse apocalipse zumbi, né? No último episódio, o penúltimo, a gente descobre que na verdade não é o caso. Que na verdade a Tropa Nova tem a missão de manter a quarentena dentro do planeta, manter o vírus dentro do planeta. Eles não estão lá pra ajudar. Então assim, qual foi a finalidade disso? Por que a gente passou tanto tempo tentando fazer com que a Tropa Nova recebesse o sinal da Kamala, se na verdade aquilo foi em vão, entendeu? Foi só pela jornada que eles tiveram? Esse é o tipo de caso que o fim da jornada também é importante. Eu não acho que é só a jornada que importa. O fim da jornada também importa, entendeu? Porque a gente está investindo muito tempo no fim. Se o fim não é satisfatório, eu acho que fica muito agridoce pra quem tá assistindo, sabe? Como foi o caso aqui. O tempo que a gente passou investindo nisso, a gente poderia ter tentado conhecer mais sobre o Hulk cósmico, como funciona isso, se teria como trazer o Bruce Banner de volta, os servos ali da Wanda, enfim, eu acho que a gente poderia ter feito muito mais com o tempo dessas aventuras que acabaram não servindo pra nada. Um outro ponto que eu acho que poderia ter sido muito melhor são as perguntas sem resposta. Tem muitas questões que foram deixadas em aberto que não acho que precisavam ter sido deixadas em aberto. Por que a Wanda queria a Kamala? A Wanda passou o tempo todo falando: Kamala, eu sabia que você ia vir, eu sabia que nós estaríamos juntas nesse momento aqui contra o Hulk cósmico e tudo mais, que você estaria nesse momento tão especial, eu preciso de você, eu não consigo fazer isso sem você. Mas por quê? Wanda é tão cosmicamente assim poderosa, ela é uma entidade, ela é feiticeira escarlate, o que ela não tem que a Kamala tem, sabe? Eles não responderam isso. Agora, uma outra coisa que eu não posso ser a única pessoa que ficou querendo saber uma justificativa, que eu achei interessantíssima essa ideia, mas eles nunca explicaram direito, que é sobre o Shang-Chi. Logo quando ele aparece na série pela primeira vez em uma sequência incrível, tentando fugir ali pelas ruas de São Francisco, da horda dos zumbis, uma sequência muito boa de fuga, o Shang-Chi é mordido e o pai dele se sacrifica, cedendo os seus anéis para o Shang-Chi. E assim que o anel entra no braço dele, ela não espalha pro corpo todo, ela fica só ali no braço dele. Eu queria entender mais como que isso funciona. Um dos maiores furos da Marvel, furo não, pontas soltas, que estão soltas há muito tempo, são esses anéis. Como que os anéis do Shang-Chi funcionam? Qual é a origem desses anéis? A gente não entende muito isso, né? Acaba sendo uma grande incógnita. E nessa série eles usam de um jeito muito interessante para impedir que a infecção zumbi se espalhe. Tanto que o Shang-Chi tem um anel que fica preso 24 horas no braço dele assim, que fica aqui preso, e você vê que ele não tira pra nada, porque se tirar ele vai virar um zumbi. Sendo que, como que isso acontece? Como que eles descobriram que os anéis conseguem ter esse efeito nas pessoas infectadas, entendeu? O fato deles nunca terem explicado isso, eu achei um tiro no pé também gigantesco, porque eu quero saber mais desses anéis, sabe? Como que funcionam. E o fato deles nunca terem questionado isso também foi muito bizarro. Cuidado! Agora, um desabafo muito pessoal. Wanda é a minha personagem favorita, eu acho ela maravilhosa. Eu nunca vou superar como eles assassinaram ela fisicamente, metaforicamente, e acabaram com todo o desenvolvimento dela em WandaVision. Eu achei muito interessante ela ser a grande vilã aqui dessa minissérie. Achei incrível que eles trouxeram a atriz Elizabeth Olsen aqui de volta pra dar vida à sua personagem, pra dublar a sua personagem. Apesar de concordar que foi legal ela ser a vilã, tô de saco cheio deles colocarem a Wanda pra ser a vilã de filmes e séries, tá certo? Já deu o que tinha que dar. Vamos começar já a trabalhar essa jornada de redenção da Wanda aí, porque eu e muitos fãzinhos aí, a gente tá esperando há muito tempo que a Marvel bole um jeito dela voltar à vida, né? E se reencontrar com a sua família, né? O Visão, Billy e o outro filho lá, que eu não tô lembrando o nome. Eles poderiam ter trazido ela de volta a essa altura. Espero que ela volte em Vingadores Doomsday. E eu não aguento mais ela ser vilã. Essa coisa de, ai meu Deus, eu preciso ter poder e você tirou tudo de mim. Ninguém aguenta mais. O próximo projeto, se Deus quiser, vai ser ela tendo a sua jornada de redenção, voltando dos mortos, sei lá. E se Deus quiser, ela vai aparecer nos próximos Vingadores. Repetindo, eu gostei dela ter sido a grande vilã aqui. Ela realmente é poderosa o suficiente pra ser a rainha dos mortos. Esse nome eu achei muito bacana. Que ela não é a feiticeira escarlate, ela é a rainha dos mortos. Mas eu acho que já deu o que tinha que dar, né? Esse, por mim, se esse for o último projeto dela como vilã, eu não iria reclamar. É só isso que eu tô dizendo. Eu acho que a gente já pode trabalhar em um arco de redenção e ver como que a gente consegue seguir a partir daqui. Essa coisa também dela ter poder suficiente pra conseguir oscilar entre estar viva e estar morta e ser a rainha dos zumbis, nunca fez muito sentido pra mim. Por que uma pessoa com um cérebro que funciona como o nosso iria ficar oscilando e, tipo, querer voltar pra ser zumbi, sabe? Não faz muito sentido, mas a gente não tem tempo pra explorar isso, porque são só 4 episódios. Então é uma coisa que eu também acho que poderia ter sido melhor explorado. Ah, e também tem essa questão do final em aberto. A gente esperou tanto pra aquele clímax, né? Aquela grande batalha. Quando vê o final em aberto, né? Tipo assim, fica implícito
acredito que a Wanda criou uma realidade nova, né, pra Kamala, bem estilo WandaVision. Ela não é a vida real. Deixaram muita coisa em aberta pra uma segunda temporada, que eu acho que muito dificilmente a gente vai conseguir. Se essa série de 4 episódios levou uns 3 anos pra chegar, será mesmo que a gente vai ter uma continuação? Eu adoraria, mas se for demorar tanto assim, nem vale se dar o trabalho, sabe? Porque a gente já chega com os próximos Vingadores, temos mais séries chegando, mais filmes chegando. Teoricamente, esses próximos filmes dos Vingadores é pra encerrar essa saga do multiverso, né? Então, quando encerrar, não vai fazer mais sentido ter uma série sobre uma realidade alternativa. Então, pra que fazer tanto gancho pra uma nova temporada que talvez a gente nunca chegue a ver, sabe? Olha, apesar de todos esses elogios e críticas, no geral, foi uma aventura bacana, eu curti. O final poderia ter sido melhor, não gostei de ter tantos ganchos assim. Os 2 primeiros episódios, pra mim, são melhores do que os 2 últimos, mas é uma série que eu gostei de ter conferido, valeu. Mas e vocês aí, gostaram da série? Ou esperavam mais? Como que é? Mandem aí os seus comentários, eu adoro ler tudo que vocês mandam, tá certo? Também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, eu vou deixar por aqui na tela em algum lugar, caso vocês tenham interesse. Não esqueçam também de se inscrever no canal, temos sempre novidades por aqui. Adoro falar de Marvel, DC, o mundo dos heróis aqui com vocês. Em breve teremos novidades. E assim nós vamos ficando por aqui. Essa foi a minha análise sobre Marvel Zumbis. Se você assistiu até aqui, poxa, muito obrigado. Curte e compartilhe, que ajuda demais esse projeto a chegar em mais pessoas, tá certo? Vou ficando por aqui, meu nome é Lucas Ribeiro, um beijo enorme e até mais.